Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos iniciar nossa sexta aula, né, de Filosofia e Ciência. Relembrando a nossa última aula, nós estávamos falando, né, sobre as grandes navegações e finalizamos com a Reforma Protestante, né? Quando nós falamos em Reforma Protestante, nós estamos falando então, né, de um protesto contra os abusos do clero. E a composição desse clero, como nós já aprendemos, é a classe da igreja, certo? Então, para nós iniciarmos a aula de hoje, nós vamos estar falando um pouquinho da ciência na Antiguidade Grega. A ciência na Antiguidade Grega, né, ela pertenceu a alguns filósofos. E esses filósofos, eles falavam em dois níveis de conhecimentos. O primeiro, a doxa, e o segundo, a episteme. Então, nós vamos, então, discutir um pouquinho quais são os significados, né, a diferença entre esses dois tipos de conhecimentos, né, ou esses dois níveis de conhecimentos classificados por alguns filósofos na Antiguidade Grega. Então, muito bem. O primeiro nível de conhecimento, denominado doxa, né? A doxa, em geral, né, traduzida, entendida como um significado de opinião, né? Era um conhecimento baseado nas observações cotidianas e produzidos sem método nem sistematização. Diz respeito ao senso comum. Então, o nível de conhecimento doxa nada mais é do que o conhecimento do senso comum. Aquele conhecimento levantado em cima de opiniões, aquele conhecimento levantado em cima de observações cotidianas, né? Em cima de método que não utiliza, né, a sistematização, a concretização, a racionalização, e sim aquele conhecimento a qual conhecemos como senso comum, certo? O segundo nível, né, do conhecimento, denominado episteme, ele é um nível de conhecimento, né, mais racional, também baseado na observação, mas construído de maneira sistemática e metódica, né? O que é sistemática? Detalhado, estudado sistematicamente, né? Quando nós falamos assim, aquela pessoa é sistemática, o que significa? Que aquela pessoa é detalhista, aquela pessoa é perfeccionista. Então, no caso do conhecimento, né, episteme, é a mesma linha de raciocínio. Eu comparar uma pessoa sistemática com o conhecimento episteme, né? Então, o conhecimento episteme indicava um conhecimento racional, também baseado na observação, mas construído, né, de maneira sistemática, detalhada, perfeccionista e metódica. O que é metódica? Embasado em métodos, em estudos, em comprovações, né? Episteme é uma palavra grega que quer dizer ciência. Então, quando nós falamos na ciência, na Antiguidade Grega, nós estamos falando então de dois níveis de conhecimento: o conhecimento doxa e o conhecimento episteme. Quando nós falamos no conhecimento doxa, é o conhecimento do senso comum, né? Traduzido por uma opinião, né? Baseado na observação cotidiana, sem sistematização. Quando nós falamos do conhecimento episteme, é aquele conhecimento conhecido como racional, conhecido como ciência, através da observação, mas em contrapartida construído de maneira sistemática e metódica. Tudo bem? Muito bem. Agora nós vamos falar um pouquinho a ciência da natureza segundo os gregos, né? Então, quando nós falamos em ciência da natureza segundo os gregos, a palavra natureza, né, vem nos relatar algo
natural, né? A ciência da natureza. O que é ciência? Estudos, né? É sistematização, ou melhor, é observação, né, sistemática e metódica relacionada à natureza. Então, olha lá. Os chamados filósofos pré-socráticos dedicaram-se a explicar aquilo que os gregos chamavam de natureza. Com isso, criaram o que hoje chamamos de física, isto é, o estudo das leis que regem a natureza. Um de seus principais problemas era a busca pela arqué ou arché, né? O que significa a palavra arqué ou arché? Princípios básicos de elementos que criariam todo o resto, né? Ou os outros, ou os demais elementos. Então, quando nós falamos em filósofos pré-socráticos, né, nós estamos falando que fazem parte do primeiro período da filosofia grega. Eles se desenvolveram suas teorias no século VII ao 5 a.C. Recebem esse nome de filósofos pré-socráticos, posto que são filósofos que antecederam Sócrates, né? Mas quem foi esse Sócrates? Foi um importante filósofo grego do segundo período da filosofia. Nasceu em Atenas, sendo considerado um dos fundadores da filosofia ocidental, né? Sócrates também conduziu a transição do pensamento dos antigos cosmologistas gregos. O que é a palavra cosmologistas? Vem de cosmologia, né? Cosmologia, estudo do universo, que viviam refletindo sobre a origem do universo, para preocupações maiores com a ética e a existência humana, adotando o famoso lema: conhece-te a ti mesmo. Então, quando nós falamos, né, em filósofos pré-socráticos, nós estamos falando, né, de filósofos, de um grupo de pessoas que fizeram parte do primeiro período da filosofia grega, né? Se desenvolveram, né, suas teorias entre o século VII e o século V a.C. e receberam esses nomes, né, ou receberam esse nome de filósofos pré-socráticos, posto que, né, são filósofos que antecederam Sócrates. E quem era esse Sócrates, né? Sócrates foi um importante filósofo grego, né, do segundo período da filosofia. Nasceu em Atenas, sendo considerado um dos fundadores da filosofia ocidental. Quando nós falamos, né, em arqué ou arché, são princípios básicos de elementos que criariam todo o resto. Então, os chamados filósofos pré-socráticos dedicaram-se a explicar aquilo que os gregos, né, chamavam de natureza. Com isso, criaram o que hoje chamamos de física, isto é, estudo das leis que regem a natureza. Um de seus principais problemas, né, era a busca desses princípios básicos que criariam todo o resto. Certo? Muito bem. A ciência moderna. Então, falamos da ciência da antiguidade grega, onde é dividida em 2 níveis de conhecimento. O primeiro, doxa, e o segundo, episteme. Falamos da ciência da natureza, que está relacionada aos pré-socráticos, né? E está relacionada pela busca da arché ou arqué, que significa princípios básicos, né, que teriam criado todo o resto. E agora, por fim, nós vamos falar da ciência moderna, entre o racionalismo, né, e o empirismo. Como vimos, o que chamamos hoje de ciência foi criado e consolidado a partir do século XVII com as experimentações de Galileu Galilei. Então, quando nós vamos falar em ciência moderna, nós temos que sempre estar relatando Galileu Galilei, né? Que foi
um dos maiores representantes, né, deste período da ciência moderna ou do conhecimento científico. Aí nós vamos então entender, né, ciência moderna entre o racionalismo e o empirismo. O que vem a ser esse racionalismo? Corrente filosófica que caracteriza o raciocínio e a lógica. E o empirismo? Movimento filosófico que acredita nas experiências humanas como formação de ideias, né? Então, racionalismo, corrente filosófica que caracteriza o raciocínio, a lógica, a razão. Empirismo, movimento filosófico que acredita nas experiências no cotidiano das pessoas, né? Como forma de criação ou formas de ideias a qual concretiza um determinado fato. Então, a ciência moderna, cuja diretriz foi dada pelo filósofo alemão Immanuel Kant, em sua obra Crítica da Razão Pura, ele afirma que o conhecimento é sempre algo produzido pela razão, mas que ela nunca é pura, pois depende dos dados obtidos pelos sentidos. Começou a se desenvolver propriamente na Europa no século XVI, certo? Muito bem, pessoal. Eu espero que vocês tenham compreendido a aula de hoje e que vocês, né, tenham uma boa semana. Um grande abraço a todos.